Muito boa noite. Que Deus e a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, nossas mentes, que possa nos iluminar e esclarecer de sempre para sempre. Dando continuidade na leitura, nosso comentário do Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observaram para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e sua mão estava curada. Ao se retiraram, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Bom, e aqui nós estamos vendo como Jesus tinha deixado de entrar nos povoados e nas sinagogas, mas depois ele volta numa sinagoga, que não está explicitado aonde, provavelmente em Cafarnaum, e aqui vemos que entraram em cena outros personagens, que são os herodianos. Os herodianos seriam quem? São representantes de Herodes, que era o tetrarca, o rei praticamente, não, da Judeia, que era aliado dos romanos. Então, tanto os, como fala aqui, os fariseus, não, os religiosos e os herodianos, aqueles que estavam com o poder temporal, eles fizeram como uma aliança para, aqui fala destruir, em outras traduções simplesmente fala de matar Jesus, quer dizer, de acabar com ele praticamente. Por qual motivo? Porque ele estava curando também no sábado, e no sábado, como já vimos antes, quer dizer, no sábado é sagrado ainda hoje pelos judeus. E como vimos antes, Jesus tinha acabado de falar: olha, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Mas pelos judeus não era assim. O homem era, como dizer, escravo do sábado. Quer dizer, ele estava com medo que Jesus iria destruir a organização religiosa, os fundamentos dessa hierarquia religiosa dos judeus, que não era o que Jesus queria. Jesus não queria isso. Ele deu prova várias vezes disso. Entretanto, ele queria libertar, como dizer, vamos observar o sábado, mas vamos observar o sábado para curar, para salvar, para fazer coisas, como dizer, ativas, benéficas. Inclusive, bom, nós aqui, nós temos grupos que observam o sábado como dia sagrado. Entretanto, ele observa o sábado fazendo a caridade, fazendo obras de bem, assim por diante, lógico, orando, as funções religiosas deles, mas, entretanto, ele depois sai para praticar a caridade, praticamente. Quer dizer, é uma coisa que nós podemos entender como que fosse a vontade de Deus. E Jesus veio para demonstrar isso. Tanto é que quando ele curava, ninguém se atrevia a dizer: você não pode fazer isso. Por quê? Porque estava feito. Então é um dado de fato. Porque se fosse uma coisa contra Deus, aí Deus não permitiria. Que se fosse, como diziam os outros, que não podia ser feito, aí Deus não deixaria.
E é interessante porque Jesus fala, levanta-te e vem aqui para o meio. Quer dizer, é uma coisa que ele fazia com ostentação isso, porque todo mundo pudesse ser partícipe, testemunha disso, quando ao contrário, nós, como vimos antes, Jesus depois falava para os outros, quando curava uma pessoa, falava, não fala nada para ninguém. Mas nesse caso, ele faz questão que todo mundo possa ver, que todo mundo possa testemunhar. E, como ele fala aqui, é permitido fazer o bem ou fazer o mal. É permitido, quer dizer, não é que somente ele está fazendo isso. Todos podem fazer isso. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar. E uma grande multidão vinda da Galileia o seguiam. E da Judeia, da Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia, dos arredores de Tiro e Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixasse um pequeno barco à sua disposição para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocar. E os espíritos impuros, assim que ouviam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele conjurava severamente para que não o tornasse manifesto. Quer dizer, Jesus sempre fazia questão de que ficasse escondido, porque iria atrapalhar a mensagem dele, iria atrapalhar a missão dele, iria atrapalhar a obra dele, por enquanto. Depois, como ele vai falar mais para frente para os discípulos, tem que ser manifesto as obras dele e dos discípulos para todos. O que acontece é que ele está relatando que estava vindo de outras regiões, que aqui não está bem discriminado, mas pelo que nós sabemos, são regiões onde tinham muitas pessoas, viviam judeus, mas eram regiões que eram dos gentios, não eram lugares onde tinha a prevalência de judeus. Entretanto, todo mundo estava vindo, todo mundo queria tocar Jesus, queria ser curado por Jesus. E como aqui, mais uma vez, ele frisa, tinha muitos espíritos impuros. Quero dizer, é aí que entra um pouco o jogo de cintura, porque a gente não sabe se a pessoa ficou doente porque estava contagiada por um espírito, estava, não falamos possuída, mas estava em companhia com os espíritos levianos, inferiores, ou os espíritos inferiores tinham lá porque ele estava doente. Então, porque uma coisa, às vezes, tinha a ver com a outra. É um fator de sintonia. Porque muitas vezes nós estamos doentes, então atraímos, como dizer, a negatividade. E muitas vezes nós atraímos a negatividade e depois ficamos doentes. Então não dá para discernir uma coisa e outra. Para ficar, como dizer, dentro da lei, vamos do médico, vamos fazer os exames, vamos tomar todos os cuidados, as medicinas. Logicamente, a medicina preventiva é sempre a melhor. Evitar de comer muito, de beber, de fumar, ou de qualquer forma de estar equilibrados com isso. E, no mesmo tempo, vamos fazer as nossas orações, vamos frequentar a igreja, o templo, o centro espírita, quer dizer, cada um com a própria crença, vai dar sequência ao que é a ideia de Deus que ele tem. E vai, como dizer, aumentar essa convivência, essa vivência, porque a mensagem de Jesus, qual é, afinal de contas? É que ele veio a falar que vem e já veio o reino de Deus aqui na Terra.
Quer dizer, o que é o reino de Deus? O reino espiritual, a vida espiritual. Quer dizer, a vivência espiritual que nós, como homens, como seres humanos, temos a oportunidade de ter já, sem esperar de ir para o paraíso, sem esperar de ser santos, sem esperar grandes coisas. É na normalidade, no dia a dia. Isso que veio a falar Jesus aqui 2000 anos atrás. E nesse sentido, que ele até tive um cuidado, e falou para os discípulos de pegar um pequeno barco para que ele pudesse ficar na água, então nesse lago, para que as pessoas não apertassem. Então, quero dizer, Jesus tinha cuidados, tomava cuidados materiais também. Jesus não saía voando assim pelo céu, não saía fazendo coisas de louco. Fazia coisas normais. Tinha muita gente, tinha multidão, ele curava, entretanto, ficava num barco para poder, como dizer, sobrastar a multidão, para ter um reparo, um resguardo dele. Isso normal. Então, se fazia isso Jesus, imagina nós. Porque tem um pessoal que fala, eu estou com Deus, posso ir na contramão. Opa, cuidado, que na contramão é perigoso. Nós temos que observar as leis materiais, as leis dos homens. Aí, quando a gente se sente com Deus, aí pode fazer até uma coisa, como fazia Jesus, de curar no sábado, que na época a gente não se atrevia. Quer dizer, os judeus mais zelosos, ele não fazia isso. Mas Jesus fazia. Depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e ter a autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12. E impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o entregou. E aqui nós vemos, como já temos comentado, tem passos do Evangelho onde Judas é denominado como aquele que o entregou. Em francês fala que livrar, quer dizer, é aquele que, como nós comentamos outras vezes, achava que Jesus podia ter como dizer, um acordo com os sacerdotes do templo. Ele não traiu, ele achava, isso segundo uns estudos que a gente faz nas traduções que se encontra, que Judas não traiu Jesus, ele não estava contra Jesus, pelo contrário, ele estava de acordo com Jesus, ele achava, tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus e tudo mais, o profeta, mas ele pensava que seria melhor se Jesus fizesse um acordo. Então ele o entregou, como dizer, vamos dizer, ele combinou um encontro com os somos sacerdotes, os sacerdotes do templo, com Jesus, só que depois a coisa não era assim. Mas Jesus sabia disso, tanto é que fala, não, vai e faz o que tem que fazer. Jesus sabia disso. Ele não se opôs. Então nós vemos aqui que ele sobe na montanha e constitui os 12 apóstolos. Como também parece claro em outros evangelhos,
eram muitas pessoas que estavam convivendo, estavam seguindo Jesus, estavam trabalhando com Jesus. Só que Jesus, daquelas pessoas, escolheu 12, né, que eram os mais íntimos, os mais preparados, não sei lá, Jesus nunca falou por quê, mas aqui é interessante porque ele fala, chamou Simão e o chamou de Pedro, porque tem aquela famosa padre, fala de Jesus que fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, será construída a minha igreja. E aqui nós temos o Evangelho, onde está escrito que era Simão, que Jesus denominou Pedro. Quer dizer, pedra, porque era uma pessoa muito enérgica, muito firme. Tanto é que também os filhos de Zebedeu, tanto Tiago como João, chamou de Boanerges, que eram os filhos do trovão, que eram os mais zelosos, né? Os mais fortes na fé. E tanto é que João, o evangelista, ele depois escreveu até Apocalipse. Ele foi o último dos apóstolos a falecer. Né? De Tiago, nós sabemos que ele foi um dos primeiros a morrer em testemunho de Jesus, testemunhando a fé cristã. Então, o nome Boanerges era bem posto. E voltou para casa. E de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam, enlouqueceu. Aí a coisa é muito curta, aqui o parágrafo não está muito claro, não está muito combinado bem. Mas depois nós vamos entender o que está dizendo, que Jesus tornou em Cafarnaum, né? E todo mundo foi outra vez a cercar a casa, que não podia nem se alimentar. Né? Na tradução francesa fala que não podia comer nem o pão, né? Nem fazer uma refeição normal, imagina, não podia nem comer pão. E os seus, está falando da família dele, que vamos ver mais para frente. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está possuído de Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-o para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias, que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado, e culpado de pecado eterno. Isto porque ele dizia, ele está possuído por um espírito impuro. Ora, o que queria dizer Jesus é que os sacerdotes, eles sabiam quem Jesus era. Ele reconhecia a autoridade dele. Tanto é que eles não falaram isso para ele, diretamente, mas falaram nas costas dele. Por quê? Porque não tinha como contrastar para duvidar do que ele estava fazendo, porque era patente para todos. Porque ele estava curando, como falou lá na sinagoga no sábado, o homem no meio da sinagoga, no meio de todos.
Então ele tinha que arrumar uma artimanha para desclassificar Jesus. Então falaram, ele é filho de Beelzebub, ele é Satanás, quer fazer isso, ele é um demônio. Aí Jesus falou na cara dele, falou, como é que você pode falar uma coisa dessa? E aí ele fala, quem pecar contra o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que é o Ruach HaKodesh? Que é o termo que se usa no judaísmo. Seria aquele próprio Espírito, o que a pessoa sente. Por quê? O que a pessoa sente, que somos todos filhos de Deus. Então, dentro de cada um, a gente sente a autoridade de Jesus, sente a importância que tem Jesus, sente, sabe o que é certo ou o que está incorreto, o que é edificante e o que nos atrapalha. Então, Jesus fala, o pecado, qualquer desvio que a gente pode fazer, tudo será perdoado. Mas contra o próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, não será perdoado. E aqui que ele fala, como já falamos outras vezes, que aquele inferno, que é o inferno interior, aquele ranger de dentes, por quê? Porque depois a gente descobre e fala, não, mas eu sabia disso. Eu sabia o que era correto, eu reconheci que o cara estava correto, mas desclassifiquei o cara, desviei do cara, não, deixei de fazer as coisas. Isso que, na nossa reflexão, Jesus quis dizer quando falou essas coisas para os fariseus, para os sacerdotes. Que uma coisa que somente eles depois, aquele fogo eterno, no sentido que depois somente eles que podem apagar. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora, mandaram chamar. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou, quem é minha mãe e meus irmãos? Ele, passando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Quero dizer, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha, aqui é muito importante, ele está se referindo à passagem anterior que falava que os seus, ficando sabendo o que estava fazendo Jesus, saíram de Nazaré e foram até Cafarnaum, pensando que ele tivesse enlouquecido, porque efetivamente estava fazendo coisas fora do normal, né? Aquela famosa frase, o cara é doido e depois se descobre que era um gênio. Porque quando a gente faz uma coisa que os outros não entendem, fala que é doido. Mas depois, quando vai entender, fala, então eu fui um gênio, né? Ou é um gênio, se ainda está vivo. Bom, moral da história. Que eles foram, mas é interessante que eles não entraram na casa de Jesus, quer dizer, na casa de Simão Pedro, que Jesus estava dentro da casa. Agora aqui não fala se não tiveram coragem, se não podia entrar, não falam por quê. Mas na nossa cabeça nós podemos pensar, podemos refletir dizendo, eles não tiveram coragem de falar isso diretamente para ele. Eles o chamaram para fora. O que está a simbolizar isso? Que a família, os amigos, os conhecidos, pode até ser contra nós. Mas muitas vezes eles querem que a pessoa reconheça isso. Porque efetivamente, quando nós temos uma consciência tranquila, quando nós sabemos que estamos fazendo o bem, como fala Jesus, quero dizer, o Espírito Santo, o Espírito que está em nós, a consciência, fala que isso é a vontade de Deus, quem são os outros
que pode nos afastar disso. Somos somente nós. Aí Jesus, aqui tem aquele teatrinho que está fazendo aquela cena, que olha os arredores de quem estava em casa e diz: quem é meu pai, minha mãe, quer dizer, meu irmão, minha irmã? Aquele que está fazendo a vontade de Deus, quer dizer, aquele que está acreditando em mim, que está aqui, testemunhando. Não só aquele lá fora, que está querendo que eu desconheça isso. Isso é o ensinamento, essa reflexão que nós temos. Porque vamos nos lembrar que as palavras de Jesus, pelo menos as palavras que os evangelistas relatam, escreveram e gastaram tempo, um dinheirão, porque era muito complicado naquela época fazer os evangelhos, escrever livros, e depois os outros, desculpe, e os outros tramandar isso, quer dizer, continuar pegando as anotações e continuando, porque nós sabemos que não temos o texto original de ninguém, mas temos as testemunhas que ficaram copiando as anotações de Levi, de João Marcos, de Lucas e de João Evangelista. Então aqui está relatado que Jesus não veio para dizer, para fazer no outro plano, ou que nos outros universos, no cosmos, não, aqui na Terra. Ele veio a testemunhar e instituiu os 12 apóstolos, aquele que nós chamamos de apóstolos, discípulos, não? Para continuar, e eles continuaram, e as sementes, eles estão dando fruto, como uma grande árvore, que é a árvore que está abrangendo e que vai abraçar o planeta inteiro. Então, muita paz, que cada um de nós, dentro da própria consciência, da própria vivência, possa ser sempre mais fiel à própria consciência.